graça, paz e liberdade, somos mais que vencedores. Hoje é o projeto Resgatar, com o módulo Resgatando a Sã Doutrina. A segunda lição, a vida devocional. Estudamos a semana passada sobre a certeza da salvação e nos possibilitou a entender as verdades e as promessas contidas de Deus que nos garante a vida eterna. E todo estudo no final tem um versículo para decorar. E o versículo que decoramos a semana passada foi em 2 Coríntios 5:17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A lição dessa semana é a vida devocional. Os objetivos é aprender sobre a importância de termos um momento a sós com Deus, conhecer algumas sugestões sobre como realizar o momento devocional, aprender um método simples para estudo devocional da Bíblia, exercitar o uso do seu próprio diário espiritual. Então, esses são os objetivos deste estudo da vida devocional. Vamos ver o primeiro objetivo, que é a importância da vida devocional. Por que é importante ter uma vida devocional? Assim como todo relacionamento, para ser duradouro, é necessário que tenhamos uma dedicação, que dediquemos um tempo para a conversa, para o diálogo, para estreitar os laços, para entender, ter a intimidade. Assim é na vida de um casal que tem os seus momentos de conversa, de relacionamento, os seus momentos a sós de intimidade, e isso estreita mais o relacionamento, faz aquecer mais a chama do relacionamento, e isso tem que ter uma constância. E não é diferente com a nossa vida devocional, a nossa vida de devoção com Deus. O que vai estreitar a cada dia o nosso relacionamento com Deus é a conversa, o tempo que vamos dedicar em estarmos nesse contato com Deus. Então é essencial que você tenha um momento de comunhão diária. A nossa vida deve ser totalmente de comunhão. A todo instante precisamos estar ligados com Deus. Mas há um momento específico que é preciso tirar para falarmos com Deus, né? E nesses momentos de contato íntimo com o Senhor é que nós aprendemos a conhecer melhor a Deus e a sua vontade para a nossa vida, porque é no a sós com Deus que nós vamos se abrir realmente com Deus e falar a nossa necessidade com Deus, porque nós estamos a sós, nós estamos num momento íntimo, de total intimidade com Deus, é eu e Deus. Então esse deve ser o momento mais importante do nosso dia. Nós temos esses momentos importantes no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas, no nosso relacionamento do trabalho, da família, dos amigos, em vários momentos em nossa vida, né? Em várias áreas, em vários setores, onde nós estivermos, nós teremos momentos especiais, específicos com pessoas ou não, mas o momento com Deus deve ser o mais importante das nossas vidas. A Bíblia nos ensina em várias passagens sobre a necessidade de termos um momento a sós com Deus, em oração, em meditação
em sua palavra. Então esse momento deve ser eu e Deus, um momento de falar com Ele e ter um momento de meditação na sua palavra, nas Santas Escrituras. O salmista já dizia lá no Salmo 119, 147 e 148, ele disse, eu antecipo o alvorecer do dia e clamo, a tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas para que eu medite nas suas palavras. O salmista diz que ele antecipava o alvorecer antes mesmo que iniciasse a luz do dia. Ele clamava ao Senhor. Ele disse que na palavra do Senhor ele esperava confiantemente. Então ele disse, esse momento é único, meu com Deus. Eu espero ansiosamente, eu espero com alegria, eu espero com confiança, porque tudo que eu tenho para falar com Deus, eu vou ter a oportunidade de falar e ouvir através da sua palavra, da meditação da sua palavra, né? Aí ele disse, para ele, esse momento da vigília e o momento das vigílias noturnas era um momento mais tranquilo para ele estar a sós com Deus. E ainda o próprio salmista lá no Salmo 1, verso 2, ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então não existe um horário específico para que se medite na palavra, ou de dia ou de noite, mas o importante é que se tenha esse momento. E precisamos nos dedicar ao momento de meditação da palavra do Senhor, tanto de dia ou à noite. Se o nosso viver, o nosso interior deve respirar a palavra e estar ligado com Deus. 1 Pedro 2,2, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja crescimento para a salvação. Então deve ser um desejo ardente de todo cristão alimentar-se como recém-nascido, que tem aquele desejo ardente de alimentar-se do leite materno, e a proporção que vai crescendo, ele vai engrossando mais e mudando a sua alimentação para uma alimentação mais pesada, mais consistente, para que ele cresça e desenvolva para a salvação. Nós falamos de salvação a semana passada e esse texto estava lá também, porque ele fala, o texto fala de salvação e fala também do desejo do momento íntimo com Deus, o momento de se alimentar-se com Deus. Assim como temos o momento para tomar o nosso café da manhã, né, almoçar, jantar, os lanches, né, temos esses momentos para que temos o desejo e a necessidade de alimentar o nosso corpo. Essa deve ser a mesma necessidade que o nosso espírito deve ter, de se alimentar, de ter esse momento de comunhão e alimentar-se da palavra. Existem vários fatores que contribuem para que tenhamos um bom momento devocional. O momento devocional não deve ser um momento qualquer. Eu vou ter esse momento com Deus e ser de qualquer jeito. É preciso que nos planejemos. Assim como tudo em nossas vidas, é preciso ter um planejamento. E para termos um momento específico com Deus, é preciso planejar. É necessário planejarmos antecipadamente
possível, com detalhes do nosso momento devocional, para evitar distrações, evitar interrupções, evitar conflitos com outras atividades. Esse momento deve ser único e exclusivo para falar com Deus. Não é 10 minutos ou 20 minutos, ou quanto tempo for, e você tenha reservado para tal. Mas é necessário que esse momento seja único e exclusivo para falar, falar com Deus e meditar na sua palavra, para que não chegue pessoas para te interromper, lugares barulhentos que vão lhe tirar a sua concentração e interromper aquele seu momento com Deus. Esse momento é seu e Deus, é unicamente seu momento com Deus. Pode ser no quarto, pode ser num lugar reservado na casa, debaixo de uma árvore, é onde você escolher, é você que sabe quanto tempo vai dispor para esse momento exclusivo seu com Deus, o momento, o horário, o tempo que vai disponibilizar e o local. Algumas pessoas acham que cedo, bem pela manhã, é a ocasião bem oportuna. Outros já acham à noite, outros já acham à tarde. Isso vai depender muito de cada pessoa e da sua disponibilidade, do seu momento, que possa ter esse momento com bastante tranquilidade. Não existe uma hora que seja certa ou errada para ter esse a sós com Deus. O importante é escolher um momento e que esteja realmente bem disposto e que possa raciocinar com clareza, né? Quanto mais, se o lugar for mais silencioso possível e mais reservado possível, melhor. Aleluia. Também não existe um tempo mínimo determinado. Como eu disse, o tempo que vai determinar, quem vai se organizar é você. Eu tenho o meu a sós com Deus que eu não abro mão. E cada um se organiza como acha que deve se organizar. Isso não tem uma receita que deve ser dessa forma e tem que ser dessa forma. Não, a organização é sua, o planejamento é seu, mas contanto que você tenha esse momento com Deus. A pergunta que devemos fazer é a seguinte: quanto tempo devo dedicar para estar a sós? É você mesmo, com você e você mesmo. Quanto tempo eu devo me dedicar para estar a sós com a pessoa mais importante do universo? Não existe ninguém mais importante no universo do que o Deus Criador, o nosso Deus. E esse momento deve ser uma honra para mim, não para Deus. Me dispor a honrar a Deus. É uma honra para mim me dispor a honrar a Deus e orar, falar com Ele. É um benefício para mim mesmo. E geralmente quando nós nos abrimos o nosso coração com Deus, é para chorar, é para se derramar na sua presença, exaltar o seu nome, mas pedir proteção, pedir livramento, pedir sabedoria. Nós somos totalmente dependentes de Deus e por isso precisamos estar a falar com Ele. Então, com o passar do tempo, provavelmente você achará que precisa de um período mais longo. Quanto vai mais passando o tempo,
você vai tendo esse costume, coloca-se na sua rotina esse planejamento, esse costume de falar com Deus, você vai começar a falar pouco tempo, daqui a pouco você vai sentir a necessidade de falar mais e vai reservar um tempo maior. Tem pessoas relaxadas que já parou de tudo a tudo de falar com Deus. Normalmente fala quando vem na igreja. É aquele momento, mas o seu momento, é o momento da igreja, de estarmos reunidos, congregando, é um momento congregacional, é um momento coletivo, onde nós juntos vamos adorar a Deus de forma coletiva, de forma pública. Nós estamos falando aqui do meu devocional particular, não é o devocional como congregação, como eu, igreja local, congregado junto com as demais igrejas, que somos nós somos a igreja, nós somos o templo, mas nos congregamos para louvar ao Senhor juntos. Mas nós estamos falando aqui do momento pessoal, individual, de devoção, Então, aqueles que realmente começam a ter intimidade com Deus, mesmo tem vontade de o tempo todo estar falando com Deus, já está na mente, vai falando com Deus, ó, sai falando com Deus, está dirigindo, falando com Deus. Por isso que começa a se ter um domínio próprio. Quando as coisas começam a acontecer, vem alguma situação para lhe tirar a sua concentração, você está concentrado falando com Deus. Vai ser fácil para resolver as problemáticas da vida. O local. É bom o local, é necessário encontrar um bom local. Como eu disse, como nós falamos no início, é debaixo de uma árvore, num quarto, num local reservado. É importante que a possibilidade de se reservar um local para estar longe de interrupções e distrações. Esse momento, 10 minutos, 5 minutos, meia hora, 1 hora, esse momento, de novo digo, é único, exclusivamente seu Deus e sua palavra. Então isso é importante para que possa concentrar-se apenas na palavra de Deus. Vemos em Marcos 1,35 que o próprio Jesus teve esses momentos reservados. Jesus teve esses momentos reservados, Jesus teve esse momento reservado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que estará vendo esse vídeo posteriormente. Jesus orava em lugares reservados, subia na montanha. Marcos 1,35 diz, Jesus nos deu a importância de um lugar quieto para estar com o Pai. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava, e ali estava falando com Deus. Então eu estava num lugar bem tranquilo, ele a falar com Deus. O que fazer? A sugestão que é dada no estudo, é importante, é que se estude a Bíblia pelo menos um capítulo a cada vez. Quando pararmos para meditar na palavra, ler pelo menos um capítulo e manter uma sequência diária do livro, ou do assunto a qual você planejou para a semana. Mas o importante, principalmente para o iniciante, é seguir uma sequência no livro escolhido e ler lentamente, ler
para poder entender, se possível, uma ou duas vezes mais, para que possa meditar nela e degustar, entender. Eis algumas perguntas que vai nos ajudar, vai te ajudar a ter um entendimento melhor do texto bíblico para a tua vida. Quando se lê uma passagem, você faz a pergunta: o que essa passagem está dizendo realmente? Tem algum pecado que eu devo abandonar? Essa palavra fala de algum pecado que eu devo abandonar? Há alguma promessa na palavra que eu devo me apropriar? Há exemplos que devo seguir? Então, são essas perguntas que nós precisamos fazer quando lemos um texto bíblico. Tem mais perguntas. Há advertências que devo considerar? O que ela me ensina acerca de Deus? Quando lermos a palavra, vamos fazer essa pergunta, que nós vamos entender e trazer para nós o conteúdo da palavra para colocarmos em prática em nosso viver. Você colocará em prática no seu viver. Essas perguntas básicas o ajudarão a entender a palavra de Deus. Sugerimos que você não a responda apenas mentalmente. Se possível, pegue um caderno e você vai fazendo essas perguntas no texto lido e vai encontrando as respostas e anotando. Mas que anote as respostas e observações que fizer. É excelente. Você vai ver realmente o quanto conteúdo bíblico, o quanto Deus realmente vai estar falando com você. Porque toda a palavra tem uma mensagem prática para o nosso viver. Nós vamos encontrar essas respostas dentro do texto ao qual propomos a ler. Então é importante, como eu disse, se puder num caderno ir fazendo as anotações, bom, se não puder tudo bem, mas que vá sempre perguntando a palavra e encontrando essas respostas, porque vai encontrar. Nele você poderá anotar, né, as respostas desse seu momento devocional no entendimento da palavra, na leitura da palavra, na meditação da palavra. Então, você coloca pecados a abandonar, promessas garantidas na palavra, exemplos a seguir. Dentro da palavra nós vamos ver episódios de homens e mulheres de Deus que em alguns momentos na vida, da história, não vai ter exemplos para nós seguirmos. Então o exemplo é que nós não fazermos o mesmo que eles fez, porque pagaram alto preço. Agora, os bons exemplos nós precisamos trazer para a nossa vida e ver que se deu certo e nós estamos passando pela mesma problemática, vai dar certo conosco também, quando nós colocamos em prática em nosso viver. Então, por isso que é importante, é o receituário, as advertências que na passagem possa ter, o ensino acerca de Deus, o que está ensinando acerca de Deus, e nós mesmos podemos ir criando outras perguntas que nos tragam lições para a nossa vida, para aplicação na nossa vida diária. Certo? Então a Bíblia tem a resposta, contanto que nós leiamos meditando e perguntando. E nós
já estamos falando com Deus. Esse momento de partirmos para meditar as palavras, nós já oramos, já falamos com Deus e estamos a encontrar a resposta de Deus através da sua palavra. Nós vamos ler uma ou duas passagens bíblicas e vamos passo a passo fazer essas perguntas à palavra e encontrando as respostas de Deus nessa palavra. João 14, de 1 a 6. Você que irá ver esse vídeo posteriormente, está nesse momento pela manhã, à noite, à tarde, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, abra esta palavra e faça essas perguntas. Leia o texto. João 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso de 1 a 6. Diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou ler de novo, agora vou ler mais rápido um pouco. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A passagem, nós podemos começar a fazer essas perguntas. Qual o pecado que devemos abandonar? O que é que essa passagem traz de mensagem de pecado que devemos abandonar? Nós podemos, eu vou deixar, essa vai ser um exemplo, um modelo para que vocês possam estar desenvolvendo isso no a sós com Deus, no vocês e Deus, certo? Eu vou dar esta passagem como exemplo, vou deixar outras passagens para que vocês possam estar treinando isso em casa, certo? Desenvolvendo isso, você e Deus. Nós vemos uma dúvida em Tomé. Os discípulos estavam todos com Jesus o tempo todo aprendendo. Jesus em outros momentos já tinha falado que realmente ia acontecer. Tomé ficou apercebido, ficou desapercebido.
não ficou atento. E olha o que nós não sabemos o caminho, só ele se levantou para dizer que ele não sabia o caminho. Ele estava desapercebido, porque o caminho é Jesus. Jesus já tinha ensinado isso para os discípulos. Esta dúvida que Tomé teve, é preciso que nós estejamos sempre atentos, porque quando estivermos atentos, essa dúvida vai ser dirimida, ou seja, vai ser sanada. Quando nós prestamos atenção, as dúvidas são sanadas. Por isso é importante também estarmos a perguntar. Então, pode ser uma falha que nós encontramos, detectamos aqui na passagem, a qual nós precisamos nos corrigir cotidianamente, né? Aprender a não ter dúvida, ou quando tiver, perguntar para que aprendamos. Não estar desapercebido quando estiver sendo ensinado. A promessa. Qual a promessa que eu devo me apropriar? Voltando à pergunta de Tomé, logo acima Jesus já inicia falando: olha, não fique com seus corações turbados ou duvidosos, credes em Deus e credes também em mim. Ele já mexe com os duvidosos, com aqueles que estavam desapercebidos, e acabou caindo em Tomé, que não tinha, né? Então, que esse é o pecado que foi cometido por Tomé, que nós devemos estar atentos a não cometer esse mesmo erro. Qual a promessa que devemos nos apropriar? O versículo 2 diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus está prometendo preparar lugar nos céus para os seus. Isso é uma promessa que devemos nos apropriar? É uma promessa na palavra, no texto. Quando nós perguntamos qual a promessa que tem nesse texto, a promessa é a garantia de Jesus de morada no céu. Então, primeiro, qual o pecado que eu preciso abandonar, que eu preciso me consertar, não incorrer no erro? Fiz a pergunta, identifiquei que Tomé estava turbado, não estava atento. Então, e o próprio Jesus já orienta a não estarmos turbados, né? E o segundo, a promessa, moradias eternas, o céu. Agora, o terceiro, qual o exemplo que devo seguir? E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Ainda é promessa. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Olha o exemplo aí de Jesus, que nós devemos conhecer o caminho. E o caminho quem é? Quem é o caminho para o céu? Quem é o caminho para o céu? Jesus é o caminho para o céu. Ó, o exemplo que devo seguir. Conhecer o caminho. É o exemplo que devo seguir. Não está percebido, mas conhecer realmente o caminho. Esse é o exemplo que Jesus deixa no texto. O quarto, a advertência que devo considerar. A advertência que devo considerar. Jesus no verso 7 diz: se vós me conheceis a mim,
também conhecereis a meu Pai, e já desde agora conhecereis o que tendes visto, o que tendes visto. Ao conselho de Jesus, a advertência que devemos considerar. Jesus adverte: olhe, se vocês conhecem a mim, então qual a advertência? Eu devo conhecer a Jesus. E eu vou conhecer a Jesus nessa intimidade com Ele, da minha devoção, de buscar meditar na sua palavra. Eu vou conhecer a Jesus. Então olha a advertência. E o último é o que ela me ensina acerca de Deus. O que a palavra ensina acerca de Deus? O que esse texto deixou de mensagem nítida acerca de Deus? É que Deus tem as moradas eternas, e Jesus Cristo é o caminho que leva às moradas eternas. Ao ensinamento de Deus para as nossas vidas, que Jesus é o caminho. Não há outro caminho a não ser Jesus, que nos leve a Deus, que não seja Jesus. Essa é a lição específica de Deus dentro dessa passagem. Então foi um modelo, né? Se você ler, você pode descobrir. Quanto mais você ler, você vai descobrir mais subsídios, mais exemplos, mais promessas, mais ensinamentos de Deus para a nossa vida. Cada vez que lemos, nós vamos nos aprofundando mais e vamos conseguindo enxergar mais respostas de Deus dentro da passagem. Aí eu vou deixar mais 2 passagens para vocês meditarem aí no seu cantinho e fazerem essas perguntas. A primeira pergunta é: qual pecado que devo abandonar? Você vai perguntar a palavra. Qual a promessa que devo me apropriar? Segundo, qual a promessa que devo me apropriar? Terceiro, exemplo que devo seguir. Quarto, advertência que devo considerar. E quinto, o que a palavra ensina acerca de Deus para mim. Então, faça essas perguntas nos textos. Leia esses 2 textos que eu estarei passando e vocês façam essa pergunta em casa, ok? Eu dei o modelo com João 14. Aí vocês leem Romanos 8, 31 a 39 e 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Repetindo, Romanos 8, 31 a 39 e 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Leia e deixe as respostas, o que você encontrou aí no nosso canal do YouTube. Comente aí, faça seus comentários aí no canal. E os irmãos presencial aqui pode anotar, também levar no YouTube, possa dar a resposta no YouTube, ou anotar e trazer na próxima semana. Nós podemos tirar 10 ou 15 minutos para explanar e ouvir os irmãos no encontro da resposta nesses textos aos quais foram passados. Amém?
Então, é importante que estudemos a Bíblia desta forma e vamos encontrar realmente as respostas de Deus para a nossa vida. Você encontrará a resposta de Deus para a tua vida. Então, oração e leitura da palavra. Vamos o versículo para memorização está em Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos repetir? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. De novo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Mais uma vez. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Que Deus em Cristo abençoe esse estudo em vossos corações e possa estar colocando em prática num momento devocional com Deus, que é de grande importância para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Oremos. Maravilhoso, eterno, amado Deus, muito obrigado, ó Pai. Só temos a te agradecer por esses momentos de aprendizado da tua palavra, onde esse projeto Resgatar vem resgatar a sã doutrina com esse estudo, os primeiros passos a darmos no Evangelho, no conhecimento e entendimento de Deus para a nossa vida. Muito obrigado, ó Pai. Nos dá uma noite, um dia, uma manhã de paz, um dia abençoado na tua presença, e nos prepara para a próxima semana, conforme o teu querer. Sei com nossos amigos que estão vendo este vídeo, assistindo, estudando, que possam tirar proveito para o seu viver, em nome de Jesus, amém. Que a graça e o amor de Deus Pai, as doces, infalíveis consolações e comunhão do seu Espírito esteja em vossas vidas, hoje e eternamente, amém? Graça, paz e liberdade, somos mais que vencedores. Jesus reina neste lugar, Jesus reina na tua vida. Nós somos da Church Jesus Reina, Ministério segundo o Coração de Deus, Bispo Cláudio Ribeiro. Somos mais que vencedores. Deus abençoe.